João, capítulo 2, versículo 13. Estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, ou os negociantes. E tendo feito, que é um chicote de cordel, todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, aí espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? Ou que autoridade tu tem para fazer isso? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai esse templo, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantaste que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, ou o que havia no coração do homem. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus? Jesus conhece, baseado nessa palavra, de 2 casas e de 2 templos. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, se a gente for ler pelo contexto de João, aqui ele estava iniciando o seu ministério. Ele saiu das bodas de casamento, fez um milagre de fez um milagre de transformar a água em vinho. Depois que ele transformou a água em vinho, nós vemos que chegou próximo à Páscoa. A Páscoa, irmãos, era onde todos os povos vinham. Os povos espalhados de Jerusalém vinham para comemorar a Páscoa. Então imagine como estava Jerusalém, lotado de gente. Lotado. E os cambiadores, ou os negociantes, os mercadantes, os mercadores, eles aproveitavam, como já foi falado, para arrancar dinheiro do povo. Então, quando vinha as pessoas de fora, tinham que trocar as moedas e comprar os animais, porque eles falavam: não, vocês não trazem o animal de casa, vocês compram aqui. E na lei, era bom que a pessoa guardasse o melhor animal, cuidasse do animal, trazesse o melhor cordeiro. Então, quando esses cambiadores viam o povo vindo de fora, cobravam juros exorbitantes, ou seja, trocavam. Vamos só dar um exemplo hoje. Se uma moeda valia R$1, eles tinham que dar R$4. Só dando um exemplo, irmãos. Pode ver que Zaqueu falou: eu retribuo quadruplicamente. Às vezes não é esse valor, mas só dando um exemplo, eles cobravam juros exorbitantes. Então Jesus viu: eles estão fazendo da casa de meu pai ou do templo algo que não é para ser feito. Então, ou seja, eles perderam o verdadeiro entendimento do que era a casa de Deus. Perderam o verdadeiro entendimento do que era a casa do Senhor. E hoje, irmão, presta atenção, a gente não pode comprar culto e nem oferecer culto com dinheiro. O culto nosso deve ser cultivado na nossa vida. Então eu não venho aqui para comprar culto, eu não venho aqui pelo dinheiro ou achar que eu estou prestando um bom culto a Deus. Não, irmão, eu tenho que cuidar. Eles tinham que cuidar do animal e trazer um animal puro. Irmão, nós temos que cuidar da nossa vida com Deus, para quando a gente chegar aqui, oferecer o melhor culto ao Senhor. E muitos, se nós não vigiarmos, muitos às vezes se vende, não, está tudo bem, você está dando esse dinheiro, então você pode ir cultuar a Deus dessa forma, você pode cultuar a Deus desse jeito. Irmãos, em nome de Jesus, dinheiro não compra culto. Dinheiro não compra culto. O culto deve ser feito com a nossa vida, com a nossa intimidade, com o nosso cuidado para com Deus. Então Jesus viu esses cambiadores, viu que estava fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, não uma casa de oração. Jesus falou: eu vou ajeitar esse negócio aqui. Eu vou colocar esse negócio no lugar. Jesus pega um chicote e começa a bater nas mesas dos cambistas ou dos mercadores. Jesus começa a bater nas gaiolas e soltar os animais, derrubar as mesas. E Jesus vai limpando o templo.
Porque como já foi falado, a casa de Deus era para ser chamada casa de oração. Mas estava se tornando um covil de ladrão. Ou uma casa de vendas. E por que eu falei de duas casas, irmãos? É porque hoje nós vivemos no tempo da graça. Então, se nós não vigiarmos, nós pensamos que só casa ou só templo é a igreja onde a gente se reúne. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 3, vós sois o templo do Deus vivo. Então tem duas casas. A casa onde a gente se reúne, que é a igreja, que é o povo de Deus, onde nós estamos aqui reunidos, e nós como templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Então, eu tenho que cuidar dessas duas casas. Eu tenho que cuidar da casa de Deus, e tenho que cuidar de mim, que sou casa e templo morado do Espírito Santo do Senhor. Então, ao mesmo tempo que a igreja, presta atenção, ao mesmo tempo que a igreja, essa casa, nós reunidos, esse lugar, esse templo, esse edifício, não pode ser um lugar de comércio, não pode perder o sentido do culto, virar um lugar de comércio, mesmo assim, na nossa vida também não deve virar um culto de comércio. A nossa vida não deve ser uma vida de comércio. A nossa vida não deve ser uma vida, presta atenção, virado em volta de dinheiro. A nossa vida não deve ser vivida em volta de negócios. A nossa vida deve ser uma vida de adoração e uma casa de oração a Deus. Então não é só a igreja, não é só o templo aqui físico que nós estamos, é nós também. Porque a adoração começa conosco. A adoração começa dentro do nosso coração. E Jesus conhece o coração do homem. Então, olha, presta atenção, não parar de falar, presta atenção não. Senão já começa a virar um vício de linguagem. Irmãos, como está sendo a tua vida? A tua vida está virando uma vida de negócio. A sua vida gira em torno de dinheiro. A sua vida gira em torno de fazer negócio. A sua vida gira em torno de lucro financeiro. Como que está girando a sua vida? Eu só faço e me dá isso, eu faço só me dá. Nós viramos casa de negócio. A nossa vida só gira em torno de lucro. Eu só vou na igreja se eu ganhar tanto. Eu só vou fazer isso para Deus se eu... Não, irmão, não é assim. Não é assim que funciona. Senão nós já não somos mais casa de adoração, e nem verdadeiro adorador. Nós já somos falso profeta e somos movidos não pela adoração a Deus, mas pelo dinheiro. Então eu não devo vir na igreja, irmãos, e querer fazer da igreja um lugar de negócio. E eu não devo fazer da minha vida uma vida de negócio. A minha vida, onde eu estiver, tem que ser um lugar de oração, de adoração ao Senhor. Então Jesus pega aquele chicote, espalha tudo. E ele diz, não façais da casa de meu pai uma casa de vendas. Isso aqui é muito forte, irmão. É muito forte. Jesus, ele zela pela casa dele. Deus, ele zela pela casa dele. Agora eu vou fazer uma pergunta. Será que nós estamos zelando pela casa de Deus? E quando eu falo de zelar pela casa de Deus, lembra que eu estou falando de duas casas, dois templos? Porque Deus zela pela nossa vida. Deus zela pela igreja dele. Deus zela pelo povo dele. Deus zela pelas coisas dele. Mas às vezes somos nós que não zelamos. Deus zelou pelo templo. Deus permitiu que o templo fosse construído. Deus permitiu que ali se tornasse um lugar de adoração a Ele. Mesmo Ele não cabendo no templo, porque o nosso Deus é imutável. Nosso Deus é grande, é perfeito e é fiel. Mas Ele só fez ali para o povo entender que Ele estava no meio do povo. E hoje o Espírito Santo está na minha vida e na sua vida. Então Deus zela por nós. Irmão, isso aqui é muito sério. Deus zela por nós, mas nós estamos zelando. Será que a gente tem zelado pela nossa vida?
espiritual com Deus? Será que a gente tem zelado pela casa de Deus? Será que nós perdemos o significado? Eu marquei aqui. A casa que somos nós aqui, espiritual, em particular, é nossa vida e nosso tempo com Deus. E o povo perdeu o propósito do culto, fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, não uma casa de oração. Quando você entra aqui, isso aqui rebate para mim também. Você entra aqui na igreja, você entra aqui entendendo que aqui é uma casa de oração. Você entra aqui entendendo que aqui é uma casa, a casa de Deus é a casa de adoração. Então, se a gente perdeu esse foco, esse propósito, a gente precisa voltar. Voltar a entender que aqui é uma casa de oração e aqui é uma casa de adoração. Aqui, irmão, não é um lugar de negócios. Aqui não é um lugar de barganha. Aqui é para a gente entrar e adorar a Deus. É entrar e orar e buscar a presença de Deus. Irmão, se eu perco esse significado, ou se eu perco esse propósito, que aqui é um lugar de adoração, eu me perdi. Eu não posso entrar na igreja e entrar aqui e pensar, nossa, eu estou aqui, mas como poderia eu ganhar aquele dinheiro? Mas como eu poderia fazer da igreja, sei lá, começar a fazer alguma coisa para ganhar recurso, dinheiro na igreja? Irmãos, aqui não é uma casa de negócio. Entra aqui com o intuito de adorar. Entra aqui com o intuito de glorificar a Deus. Eu não posso pregar por dinheiro. Eu tenho que pregar por amor. Eu não posso viver para Deus por dinheiro. Eu tenho que viver porque Ele me salvou. Eu não devo vir para a igreja porque eu só necessito das bênçãos de Deus. Eu tenho que vir para a igreja porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então que eu e você não viemos ter o verdadeiro significado. A casa de Deus é lugar de oração. A casa de Deus é lugar de adoração. A casa de Deus não é lugar de negócio. A casa de Deus não é lugar de barganha. A casa de Deus é um lugar de purificação. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Quando você vê na Bíblia que eles profanaram, que aqui é profanar o templo. A palavra profanar é se tornar comum. Algo que é sagrado. Então não posso me tornar uma vida isso aqui não posso tornar a minha vida comum. Como assim, pastor? A gente não pode viver como se fosse uma pessoa comum que não conhece a Deus. Nós temos que viver como servo de Deus. E a igreja não é um lugar comum no sentido assim, que é qualquer lugar, é uma praça pública, é um shopping, é um mercado. Não, a igreja é lugar de adorar. Aqui é lugar de buscar a Deus, irmãos. Eu não posso vir aqui e achar que eu vim num restaurante comer o que eu quero, um serve-serve. Eu não posso vir aqui e achar que eu vou levar a roupa que eu quero, eu vou pensar o que eu quero. Não, eu tenho que vir aqui para adorar. Os motivos não devem ser em volta do dinheiro, nem em volta de coisas que vai tornar a casa de Deus comum ou a nossa vida comum. Impura. Nossos motivos devem ser de santificar na presença de Deus. De buscar a face de Deus. De buscar a presença do Senhor. Então não torne a sua vida comum. Como se alguém que não conhecesse a Deus. Não torne a sua vida impura. Não vamos tornar a nossa vida impura. Nós somos diferentes, irmão. Diferente como assim? Não é fazer acepção de pessoa, não é conversar com ninguém, não é ser um cidadão normal, não é isso dessa forma que eu estou falando. É do fato da gente se contaminar. Do fato da gente viver como alguém que não conhecesse a Deus e fazesse da casa de Deus algo que não era de acordo com a palavra de Deus. A sua vida não é uma vida de negócio. A sua vida é uma vida de adoração. A igreja não é uma casa de negócio, é uma casa de adoração. E um conselho para mim e para você, tudo que a gente fazer, não deve ser em volta do dinheiro.
Eu vou abrir uma igreja para ganhar dinheiro. Eu vou louvar porque eu vou ser famoso e vou ganhar dinheiro. Eu vou começar a pregar no YouTube, vou monetizar para mim ganhar dinheiro. Não deve ser assim. As coisas de Deus não é para ser vendida. A Bíblia diz que digno é o operário do seu salário, o obreiro do seu salário. Então trabalha que Deus te abençoe. Trabalha que Deus abençoe a tua vida. Então não devo girar as coisas em torno de dinheiro, irmãos. Nossa vida não é uma vida de negócio. Nossa vida é uma vida de adoração. Aí olha o que Jesus fez. Limpou, os discípulos lembrou que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará ou me consumirá. Porque a palavra dizia que Jesus ia ser zeloso pela casa de Deus. E Jesus foi consumido pelo zelo da casa do Senhor. Ele morreu pelo quê? Pelo povo, morreu pela nossa vida, morreu defendendo a causa de Deus. Então, se Jesus era zeloso, ele deixava a sua vida consumir pelo zelo da casa de Deus. E nós, será que não devemos ser zelosos, irmão? Pela nossa vida espiritual? Ser zeloso pela casa do Senhor? Será que nós não devemos fazer o melhor para Deus? Melhor adoração, melhor oração, melhor culto a Deus. Será que nós não devemos fazer isso ao Senhor? É isso que o Senhor quer de nós, irmão. O Senhor zelou por nós primeiro do que antes da gente zelar pela casa dele. Olha como é maravilhoso. O Senhor zelou por nós primeiro. Já foi falado, Ele salvou a nossa vida, nos libertou. Já foi falado, colocou nós na casa dele. Nós poderíamos estar bebendo uma hora dessa, mas nós estamos na casa do Senhor. Então, talvez, nós possamos entrar aqui. Será que Deus não está cuidando de mim, não está zelando? Irmão, Deus zela pela nossa vida. Às vezes somos nós que não zelamos. Nós não aproveitamos. Irmão, sabe que era o único povo escolhido? Jerusalém era o único povo escolhido. Que Deus escolheu para ele estar ali, naquele exato momento. Que tinha cidade, que tinha um templo. Que tinha tudo o que Deus deu para eles. Ouro, prata, eles tinham tudo, eram escolhidos. Mas eles não se contentaram só com isso. Irmãos, vamos se contentar da gente ser escolhido por Deus. Escolhido, Deus cuida. Escolhido, Deus justifica. Escolhido, Deus abençoa. Escolhido, Deus abre porta, irmão. Escolhido, Deus usa. Então, escolhido, Deus trabalha. Então, eles não se contentaram, não. Vamos fazer da casa de Deus algo que não é. Então, que nós não devemos fazer da casa de Deus aquilo que não deve ser feito. Então não se torne como se fosse uma pessoa comum. Você é uma pessoa escolhida de Deus. Você é geração eleita, nação santa, separada para Deus. E olha que massa. Jesus purificou o templo. E o que eu quero dizer com isso? Jesus tem o poder para nos purificar. Se a gente perder o foco, irmão, ainda dá para retornar. Se a gente perder o controle, o propósito da nossa vida para com Deus, ainda dá para voltar. Porque Jesus tem o poder para purificar. Aí você fala, meu Deus, como que Jesus... Olha, a gente tem que agradecer por Jesus ter entrado lá no templo. Porque é melhor Jesus entrar e consertar do que ficar tudo ruim e ficar do mesmo jeito e o povo se perder. Então, às vezes, nossa, mas por que Jesus está fazendo isso? Porque Jesus é melhor de consertar, irmão. É melhor Jesus entrar no templo. É melhor Ele purificar do que a gente ficar sem a salvação. É melhor Ele entrar e jogar tudo e para o nome dEle ser glorificado. E Jesus, quando quer limpar, irmão, Ele faz algumas coisas que a gente não entende. O povo falou, mas você está achando que é... Vamos traduzir na minha linguagem, né? Você está achando que é quem para fazer isso aí? Que autoridade é essa? Que você acha que é quem para chegar aqui no templo e fazendo isso? Quem você acha que é?
para fazer isso. Aí ele falou, ó, esse templo aí, vou derribar ele, ou será derribado, e em 3 dias eu levantarei. Eu falei, esse cara aí que está ficando mais doido ainda. Porque o povo demorou 46 anos para construir o templo. Jesus está falando que em 3 dias vai reconstruir o templo. Mas Jesus estava falando do corpo dele. Jesus estava falando dele. Sabe por quê, irmão? Ai, meu Deus. Aleluia. O alvo da nossa adoração não é essas paredes, irmão. O alvo da nossa adoração não é as cadeiras, não é esse púlpito, não é esse altar. O alvo da nossa adoração é Jesus. É para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós servimos, é Ele que nós adoramos. Então Jesus estava tirando um foco, presta atenção, não estou falando que a gente deve respeitar a casa de Deus. Jesus estava apontando para Ele. Jesus está falando, vocês ficam idolatrando o templo aí. E nós sabemos que depois que Jesus saiu do templo, os discípulos ficou, nossa, que linda essas pedras, como que é maravilhoso. Jesus falou, filho, não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu, irmão? O fato de zelar o templo não é idolatrar o templo. E você não é centro de idolatria. E nem isso aqui é centro de idolatria. Isso aqui é instrumento para a gente louvar a Deus. E eu e você somos instrumento e casa para louvar o Senhor. Então Jesus estava apontando para Ele, significando a sua morte e ressurreição. Que em 3 dias Ele ia levantar o templo. Porque em 3 dias depois que Jesus ressuscitasse, ia nascer a igreja. E Ele como templo. Então o alvo da minha e da sua adoração é Jesus. Nós devemos adorar a Ele, nós devemos glorificar Ele, nós devemos bendizer a Ele. Mas irmão, se eu falar para vocês que o discípulo não reconheceu, não entendeu, olha o que diz, vamos ler o 22. Vamos ler o 21 para vocês entenderem. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. A hora que Jesus falou que o templo ali era seu corpo, os discípulos não entenderam na palavra, não entendeu nada. Mas depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam, então era Ele. Então era Ele. Então era Ele, pode ver que os discípulos se prostravam aos pés dele e adoravam. Então, irmão, é para Ele, Jesus, Jesus e Jesus. Se fosse resumir a Bíblia, é Jesus. Ele é o centro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o fim, Ele é tudo. Então, em nome de Jesus, que eu e você venhamos adorar esse Jesus. Que limpou a minha vida e que limpou a sua vida. Esse Jesus que entrou no nosso templo, que entrou na nossa vida e disse, já não vai ser uma casa de prostituição. Você não vai ser uma casa de comércio. Você vai ser uma casa de adoração. Você já não vai ser mais cavalo do diabo, você vai ser ovelha do Cordeiro. Então Jesus entrou na nossa vida e nos fez adoradores. Agora nós temos que zelar, né, irmãos? Porque nós podemos perder o foco, perder o alvo. Então o alvo é Cristo. O foco é adorar a Deus com amor. O foco é servir Ele com fervor. O foco é estar na presença dEle. Então, em nome de Jesus, não esqueça, a sua vida tem que ser uma vida de oração. Entenda que você é templo do Espírito Santo de Deus. Irmão, vocês sabiam, se a pessoa tiver a convicção, certeza que Deus está nela, ela peca menos. Ela fala, Deus está em mim, tem algo santo em mim, como que eu vou ficar fazendo essas coisas? E não só isso, mas ela tem mais fé. Deus está na minha vida, Deus é comigo, Deus me fortalece, Deus me dá ânimo, Deus me dá força. Então olha isso, então nós temos que ter a convicção que nós somos de Deus.
Mas é claro que para isso que a gente tem que aceitar Jesus de todo o coração, crer que Ele ressuscitou entre os mortos e viver uma vida com Ele. Então, em nome do Senhor Jesus, que eu e você vamos fazer a nossa casa uma casa de oração e de adoração. E da igreja, lembra, quando você e eu entrar por essas portas, vão vir com um propósito certo. De adorar a Deus. E buscar a presença de Deus. Aqui é um lugar onde a gente encontra os irmãos também. Glória a Deus. Porque a igreja se reúne para estar em união adorando ao Senhor. Mas não podemos esquecer que o foco é adorar a Deus. E fazer da casa de Deus uma casa de oração e união. Não esqueça isso. Não esqueça isso em nome de Jesus. E vai dizer que Jesus estando em Jerusalém durante a Páscoa, o povo começou a ver os sinais que eles faziam, muitos começaram a crer nele. Crer no que Jesus fazia. E você temos que crer, irmão, que Jesus, Ele é Deus e que Ele pode fazer o impossível na nossa vida. E temos que crer que Ele está entrando aqui hoje, purificando a minha vida e a sua vida. Crer que Ele está nos dando direção, crer que Ele está trabalhando na nossa vida, e crer que Ele está hoje dando uma chicotada na gente, não é para nos matar, mas é para nos ensinar. Fala, eita, pastor, Jesus está dando chicote, fique em paz, chicote não está machucando. Esse chicote é espiritual, irmão, é a palavra. Mas pode ficar tranquilo. A Bíblia diz em Hebreus, assim como o pai repreende ou disciplina o filho que ama, assim é Deus. Ele repreende todo o que ama. O castigo, ou a disciplina de Deus é com amor. Até a disciplina dele é com amor. Eita, glória a Deus. Ele não vai te espancar, ele não vai passar do limite. Ele vai até onde é para ir. Ele vai até onde vai. Então diz mas o mesmo Jesus não confiava neles. Já pensou, irmão? A multidão ouvindo, o povo ouvindo Jesus, muitos crendo, e Jesus não confiava neles. Por que Jesus não confiava nele? A própria Bíblia vai responder. Porque a todos conhecia. Irmão, existem coisas que até Jesus desconfia. Você vê os discípulos, teve 12 discípulos. Judas teve a oportunidade, irmão. Judas foi escolhido, Judas recebeu poder. Ele estava lá no Mateus 10, quando os 12 recebeu poder. Recebeu um cargo de confiança, carregar a bolsa. Mas Jesus sabia quem ele era. Pela sua presciência. Pelo seu pré-conhecimento. Ele sabe quem é quem. Então Judas teve a oportunidade. Mas preferiu 30 moedas de prata. Um preço de um escravo. Todos ali teve a oportunidade. Todos. Mas você vai ver que tinha 3 que Jesus chamava mais em particular. Pedro, Tiago e João. Para orar, para oração. Chamava em particular. E você vai ver que só João declinava o peito na cabeça de Jesus. Pelo menos é o que fala o apóstolo amado. Então, Jesus conhece quem são as pessoas. Mas, conforme a palavra, quem mais ama Jesus, quem mais está com o coração reto e fiel a Deus, mais intimidade, mais perto dele vai estar. E mais vai experimentar do que ele tem. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero confiar e quero crer que aqui tem pessoas íntimas de Jesus. Que aqui tem amigos de Jesus. Pessoas que amam a Jesus, que quer estar com Jesus, que quer sentir verdadeiramente a presença dEle, quer servir a Ele em espírito e em verdade. Então, irmão, nós não podemos enganar Jesus. Olha o que diz, versículo 25. E não necessitava que alguém testificasse do homem. Não precisava que eu falasse aqui, ó, a irmã é assim, o irmão é assim, não precisava ninguém falar para ele. Ele já conhecia. E nem precisa, irmão, eu falar de alguém para Jesus, você falar, ele sabe quem é a pessoa. Ele sabe quem é quem. E olha o que vai dizer. Porque ele bem sabia o que havia no homem, ou o que havia no coração do homem. Em algumas traduções,
Ele sabe o que está dentro de mim e de você. Ele sabe o que se passa no nosso coração, irmão. Ele sabe o que se passa. Se hoje nós entramos aqui impuro, se nós entramos aqui fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, da nossa vida uma vida de negócio, se nós entramos aqui fazendo das coisas de Deus, Ele sabe como nós entramos aqui. Ele conhece o nosso coração. Por isso que Ele deu essa palavra. Então, em nome de Jesus, não vamos esconder nada dele. Esconder no seguinte assim, que ninguém esconde. Achar que a gente pode esconder de Deus. Igual Jonas, achou que podia fugir de Deus. Meu Deus do céu. Onde Jonas estava com a cabeça, meu Deus? Perdido. Jonas estava perdido, achando que podia fugir de Deus. Pegou o lugar mais longe para ir na época. Achou que podia se esconder de Deus. Então, irmãos, vamos ser sinceros com Deus. Senhor, infelizmente, a minha vida estava sem propósito. Estava querendo só ganhar dinheiro. O Senhor sabe disso, não preciso nem falar mais. Eu estou falando, confessando. Perdoa os meus pecados. Hoje eu quero voltar para o propósito. Hoje eu quero que a minha casa se torne de novo uma casa de oração. Hoje eu quero que a minha casa se torne uma casa de adoração. Senhor, eu estava vindo para a igreja, mas eu estava vindo com tanta maldade no coração. Se alguém falasse um A para mim, eu desviava. E fazia a pessoa desviar. Sangue de Jesus tem poder. Vamos estar firmes na presença de Deus. Vamos entrar aqui não procurando coisas para acusar. Vamos entrar aqui precisando adorar Jesus. Porque ninguém vai poder cultuar por você e nem por mim, irmão. Eu não penso que se a gente não dá o nosso culto, alguém vai dar o culto por nós. Então quem perde é nós mesmos. Quem perde somos eu e você. Então vamos cultuar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos bendizer o Senhor. Vamos voltar ao propósito certo. Vivam para a glória de Deus. Vamos viver para a glória do Senhor. Então, irmão, precisamos voltar o foco e fazer da casa de Deus e a nossa vida um lugar santo de oração e adoração. Amém?